Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Te adoramos, te louvamos nessa noite, Senhor. Porque só o teu nome é santo, Jesus. Só o teu nome é santo, Pai. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Levantamos diante de Ti nosso coração, nossas mentes, nossos pensamentos. Aquietamos, ó Pai, nosso coração diante do Senhor nessa noite. Queria que você que está aqui no templo fechasse os seus olhos. Você que está na sua casa também, vendo este culto, vendo esse tempo de oração, que você fechasse os seus olhos neste momento agora. Que você elevasse os seus pensamentos diante de Deus. Se você não fez ainda, que você fizesse agora neste momento. Nós estamos aqui para adorar, para exaltar, para buscar a presença do Senhor. Nós não estamos aqui reunidos para mais uma programação da igreja apenas. Não estamos aqui reunidos para mais um culto apenas. Nós estamos aqui para adorar aquele que nos criou, aquele que nos resgatou, aquele que vive, aquele que reina. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Agradecer pelo amor que Ele nos amou, sem que nós merecêssemos esse amor. Eu e você, nós não merecemos o amor de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós éramos inimigos, mas o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Ele enviou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Por isso nós não precisamos de nada, de nenhuma bênção de Deus para ter um coração grato diante dele. Nós precisamos somente olhar para a cruz, olhar para o sacrifício dele. Você não precisa de nada, de nenhum motivo para que você possa ter um coração grato diante de Deus, um coração alegre diante do Senhor.
Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. E Paulo falou isso quando ele estava na prisão, preso, com algemas. Ele não tinha motivos para dizer regozijai-vos, alegrai-vos. Ele estava preso, mas ali ele fala algo tremendo para mim e para você, para nós em nossos dias. Em um tempo em que nós vivemos uma geração hedonista, uma geração em que tudo está centralizado na pessoa do homem, tudo tem que recorrer para nós. Esse é um tempo de nós levantarmos nossas mãos ao alto e agradecer a Jesus, porque tudo que nós precisávamos Ele já nos deu naquela cruz. Eu queria que você tivesse esse coração grato nessa noite. Eu sei que os dias não são bons, o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo muito agradável. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, num tempo de crise econômica, um tempo em um caos instalado, um tempo que as pessoas estão vivendo angustiadas. Mas eu creio que é nesse tempo em que o Senhor está provando para que realmente aqueles que conhecem a Deus, os verdadeiros adoradores, não são aqueles que adoram ao Senhor quando tudo está bem, quando tudo vai bem. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor independente das circunstâncias. Como o pastor tem falado aqui, não são apenas aqueles que dizem que confiam em Deus, mas aqueles que quando veem uma situação como nós estamos vivendo agora, uma circunstância terrível, ele depende de Deus, mesmo as coisas não estando boas. E isso é o que o Senhor está procurando nesses dias. Cadê os verdadeiros adoradores? Temos alguns aqui hoje? Você pode dar um sorriso para o Senhor hoje? Você pode se alegrar na presença de Deus hoje? Isso aqui não é um velório, amém, irmãos? Isso aqui é um culto ao Senhor, é um culto de celebração, um culto de adoração, de intercessão, de proclamação. Ainda que nós venhamos a nos colocar num lugar de intercessão, de arrependimento como igreja diante de Deus, isso aqui é um culto para nós nos alegrarmos da presença de Deus. Como Paulo disse, regozijai-vos sempre, sempre, independente das circunstâncias, independente da abundância ou da escassez. A nossa alegria vem do Senhor, porque Ele nos deu a sua vida, e através da vida dEle, eu e você, nós temos vida. Isso não depende do que você tem, das suas conquistas, mas depende da conquista do Senhor, para mim e para você. Aleluia, aleluia, amém. Eu queria ler um texto da palavra com você, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala assim: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros, e curarei a sua terra. Eu queria orar com você nessa noite, nessa palavra, com você que está aqui hoje, com você que está nos vendo. Eu queria liberar essa palavra, para que nós juntos, como igreja, viéssemos a orar e a clamar ao Senhor. Esse texto está falando no versículo 13, que quem fecha os céus não é o diabo. Quem fecha os céus para que a chuva não caia não é o diabo. Quem envia os gafanhotos não é Satanás. E quem envia a peste, muitas das vezes, a terra, não é o diabo também. Aqui fala se eu, e o texto está falando do Senhor. Agora, por que o Senhor permite isso? E é claro que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus fechar os céus, não é a vontade de Deus enviar gafanhotos, não é a vontade de Deus enviar a peste, porque Deus é Deus de vida e não de morte.
Mas por que Deus permite isso? No versículo 14 ele fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, aí ele fala, e se afastar dos seus maus caminhos. O que atrai, o que fecha os céus? O que atrai os gafanhotos? O que atrai a peste? O meu e os teus maus caminhos. Aí você fala, não, mas Deus me ama, eu estou na presença de Deus, eu tenho uma vida reta diante de Deus, eu não tenho do que me arrepender. Não, nós temos sim do que nos arrepender, nós temos sim do que clamar diante de Deus, nós temos que nos arrepender por não nos arrepender. Neemias foi um homem de Deus, estava no palácio do rei, estava desfrutando do conforto do rei. Você deve conhecer a história de Neemias. Neemias estava ali na presença do rei, ele era copeiro do rei da Pérsia, e ele recebe uma notícia de que o povo dele estava sofrendo, estava sendo humilhado, passando por miséria, por desprezo. Os muros da cidade tinham sido derrubados, o povo estava passando por uma situação terrível, mas a situação não era com Neemias. Mas quando Neemias ouve aquela mensagem, por ele não pensar somente nele, por ele não ter um coração hedonista, pensando somente nele, ele ouve aquela mensagem da situação do povo dele. E qual é o posicionamento de Neemias? Não, não é comigo, não tem nada a ver comigo, é com o povo lá. Eles que orem, eles que jejuem, eles não estão buscando a Deus, por isso eles estão vivendo em miséria. Não foi esse o posicionamento de Neemias. E esse deve ser o meu e o teu posicionamento hoje, o posicionamento que o Neemias teve quando ele ouviu a mensagem. O texto fala que ele se assentou, chorou diante de Deus, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus, não só por causa dos pecados dele, mas ele se colocou diante de Deus, tomando para si o pecado daquele povo, como se fosse o próprio pecado dele, e ele se arrependeu diante de Deus. Eu creio que esse deve ser o meu e o teu papel como igreja nesses dias, ainda que nós estejamos na presença de Deus, com uma vida agradável diante de Deus, ainda que nós saibamos que Deus nos ama, que Deus está nos abençoando, ainda nós temos que nos arrepender. Amém? Se não for por nós, pela nação brasileira, pela cidade de Penha, pela nossa família, mas eu creio que também por nós muito mais. Então eu queria liberar essa palavra, porque o texto fala que Deus vai ouvir do céu, Deus vai perdoar, e Deus não vai só ouvir do céu e perdoar, Deus vai sarar a terra onde você está pisando hoje. Depende do meu e do teu arrependimento como igreja, depende da minha e da tua intercessão como igreja, diante de Deus, por Penha, pelo estado de Santa Catarina, pela nação brasileira. Deus não está esperando uma resposta do governo, Deus está esperando a oração do povo dele, que hoje sou eu e sou você. Amém? Feche seus olhos comigo, você que está nessa casa, feche seus olhos por um momento. Eu quero levantar um clamor com você nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra, Pai, nessa noite, ó Deus, e como igreja aqui, ó Pai, reunida, conscientes, ó Deus, do teu sacrifício, conscientes, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, conscientes, ó Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conscientes de quem é o Senhor, nós nos colocamos como igreja neste culto, ó Pai, de intercessão, de adoração e de proclamação da Tua Palavra, nos colocando como igreja, Senhor, como Neemias se colocou diante do rei da Pérsia ali, Senhor, buscando graça e favor, para ser um edificador, num tempo de caos, num tempo de destruição. Nós nos colocamos nessa noite, ó Deus, como igreja do Senhor, clamando a Ti, ó Deus, por graça e por favor do alto, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, sarar a nossa casa, primeiramente, Senhor, sarar o nosso lar,
Sarar a nossa vida conjugal, sarar a nossa vida financeira, sarar, ó Deus, o nosso bairro. Como igreja, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, entendendo, Senhor, que nós somos intercessores e não apenas espectadores. Não estamos aqui somente para assistir um culto, Senhor. Estamos aqui como profetas, como filhos de Deus, como sacerdotes do Senhor, para ministrar ao Senhor, ó Deus, diante de um mundo que clama, como Filipe ali, Senhor. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai. E o mundo hoje está clamando: mostra-nos o Pai. E a revelação do Pai está comigo, está conosco como igreja. E nós pedimos graça e favor diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilhar. Ajuda-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face. E principalmente, Espírito Santo, ajuda-nos a nos afastar dos nossos maus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. Nos colocamos nessa noite aqui, Deus, como pais, como mães, como filhos, intercedendo a Deus primeiramente pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, pela nossa descendência, pela nossa geração. Nós, ó Pai, declaramos nessa noite, Senhor, que a nossa geração pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repreendemos, Pai, toda a enfermidade, toda a doença. Se há, Pai, algum dos nossos aqui doentes, enfermos, nós declaramos agora a cura do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós não aceitamos, nós não cremos na mentira da doença, ainda que ela esteja ali, ó Deus. Nós cremos na realidade da Tua palavra, que diz que o Senhor nos curou através do Teu sacrifício. Nós liberamos nessa noite essa palavra de vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa cidade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Como está escrito aí, se o meu povo, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ainda, Senhor Deus, que muitas das vezes nós não consigamos isso, Senhor. Nós pedimos nessa noite, Pai, para que o Teu Espírito nos constranja, para que o Teu Espírito, Pai, nos quebrante, para que o Teu Espírito gere em nós os gemidos inexprimíveis da Tua vontade, pela redenção, Pai, desta geração, pela redenção, ó Pai, desta cidade, por muitas almas sendo alcançadas, sendo salvas, sendo libertas dos grilhões das trevas, e voltando para o Senhor, voltando para a casa do Pai, voltando para a casa do Pai. Assim como nós, ó Pai, fomos alcançados, assim como nós estamos aqui hoje por misericórdia e por graça do Senhor, e não por os nossos méritos. Nós cremos que há muitos, ó Pai, que querem voltar, mas não estão conseguindo. Mas nessa noite nós clamamos: quebra as cadeias, quebra os grilhões e faz-nos voltar. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, porque nós cremos, Pai, que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe, Pai, esta oração, recebe este clamor, recebe este culto, recebe esta reunião, recebe este tempo de adoração, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina.